Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao Domínio Física. Na aula de hoje, vou resolver a questão 27 da prova da SpaceX de 2024. É uma questão sobre campo magnético. Te vejo depois da vinheta. Bom, então pessoal, tudo bem? A questão de hoje, eu botei aqui na tela aqui para que você veja, é uma questão sobre campo magnético, né? E a pergunta desse problema é qual é a corrente elétrica que percorre a espira, né? Então, ou seja, é um assunto lá do terceiro ano, lá do último curso de física do ensino básico, né? E, então, assim, é um dos últimos assuntos que os professores costumam trabalhar nas escolas quando conseguem chegar a esta parte, né? Então, é muito de suma importância você aprender um pouco sobre isso, né? O que são esses pontinhos aqui, né? O que isso aqui está representando. Então, antes da gente começar a destrinchar esse assunto, vamos para a questão, né? Então, a questão, ó, o desenho a seguir representa um retângulo formado por duas hastes paralelas, condutoras, sendo uma ideal e a outra com resistência R constante. Então, aqui, ó, as hastes são essas linhas aqui, ó, elas conduzem eletricidade. E aqui também eu tenho uma haste com uma certa resistência embaixo. Os fios de comprimento L, que são esses fios aqui, ó, né, deslocam-se com extremidades sobre as hastes, com velocidades constantes, paralelas às hastes e respectivamente iguais a V1 e V2. Ou seja, esses fios aqui, eles estão se deslocando, estão abrindo, né? Então o retângulo aqui ele vai ficando maior, esse quadrilátero vai ficando maior com o tempo. Paralelas às hastes e respectivamente iguais a V1 e V2. Na região do retângulo há um campo magnético uniforme, perpendicular ao plano da folha desta prova e saindo dela. Ou seja, esses pontinhos aqui, ó, esses círculos com um ponto no centro, são representações de vetores que estão saindo da folha, certo? É como se estivesse vindo para cá, para mim, na minha direção. Se fosse um xizinho, estaria entrando na folha, né? Bom, beleza. Podemos afirmar que no instante em que o desenho é representado, a intensidade da corrente elétrica circulando no retângulo é D. Nota que as respostas estão em funções de V1 e V2, né? Ou seja, a velocidade faz a diferença. Mas então, aqui que a gente tem que perguntar, qual é a relação, então, desse movimento com a corrente elétrica? Para a gente entender bem esse problema, a gente precisa ir por um assunto assim, o que a gente precisa saber, né? Para resolver esse problema. Bom, a primeira coisa que você tem que saber, cara, é a lei de Faraday da indução eletromagnética. Então, isso é uma questão direta disso, certo? Com um adendozinho, com uma complementaçãozinha, que é a questão do movimento daqueles condutores com velocidade constante. Cara, isso também é muito característico de SpaceX, cara, sabe, os professores lá são muito criativos na maneira como eles propõem os problemas. Então, é uma situação que assim não é tão fácil de imaginar no dia a dia, mas no campo da abstração isso é possível, tá? Então, antes da gente chegar nesse ponto, vamos para a compreensão do que é a lei de Faraday da indução eletromagnética. Então, primeira coisa que eu vou colocar para você é esse desenhozinho aí, né? O que significa? Isso aqui é uma espira condutora que está ligada a um multímetro, no caso aqui um voltímetro, tá? Ou um multímetro, né? Medir corrente, ou enfim. O multímetro ele mede corrente, mede amperímetro, mede corrente, mede
volts, mede resistência, então, ou seja, ele mede várias coisas, tá? Então, o que que eu tenho aqui? Eu estou dizendo que se eu pego um ímã, ou seja, uma fonte magnética que gera um campo magnético, e aproximo dessa espira, induz-se uma corrente elétrica no fio. Se eu aproximo, o sentido é um. Se eu afasto, o sentido é outro. Isso aqui cria uma corrente que nós chamamos de corrente alternada se você ficar indo e voltando com o campo magnético, tá? E aí você vê essa voltagem oscilar, né? Enfim. Bom, o que que vem a ser, então, a lei de Faraday da indução eletromagnética? A lei de Faraday, né, que também pode ser combinada com a lei de Lenz, ela diz o seguinte, que a força eletromotriz, ou seja, a força que faz a corrente, faz essa corrente aparecer, é uma força que vem do campo magnético, né? Então ela induz essa força aqui no campo, no fio. A gente chama isso de... Porque para que tenha corrente, vocês devem ter estudado na lei de Ohm, né? Tem que ter tensão elétrica, certo? Então, o papel desse ímã aqui é gerar essa tensão elétrica. E isso faz com que a corrente apareça. Então, essa força eletromotriz, que é dada por esse epsilon aqui, né, é a razão entre o fluxo magnético no tempo. O que que significa? Então, significa dizer que o fluxo magnético muda com o tempo. À medida que eu vou me aproximando aqui disso, com uma certa velocidade, o campo magnético vai aumentando, quando eu afasto, vai diminuindo. Aumenta, diminui. Aumenta, diminui. Logo, eu tenho um fluxo magnético variável no tempo, certo? Tudo bem. Então, uma vez feito isso, o que é o fluxo magnético, né? O fluxo magnético seria dado por essa expressão. E essa expressão vem da onde? Analisa essa figura aqui, ó. Essa figura aqui embaixo. Imagina que eu tenho um campo magnético, né, um fluxo de campo magnético, está dado pela seta vermelha, atuando sobre uma região, uma área. Então, o fluxo magnético é a quantidade de campo que atravessa essa área. Se eu tivesse apenas um feixezinho atravessando, eu teria um campo magnético, uma intensidade de campo. 2 o dobro, 3 o triplo, e assim, quanto mais, maior é o campo magnético. Então, o fluxo é o produto do campo magnético pela área de seção que eu estou analisando. Tá? Aqui no caso é um círculo. E tem uma coisa, se esse fluxo for perpendicular ao campo, se esse fluxo for perpendicular, espera aí, deixa eu só dar uma pensada aqui, depois eu corto. Ah, se o fluxo, já voltando, então, se o fluxo for perpendicular à área, ou seja, esse vetor normal aqui que é perpendicular à área, né, por isso que tem esse ângulo aqui, nota, eu não vou ter fluxo, que seria uma situação dessa aqui, ó. O campo magnético estaria assim, né? Isso aqui seria 90 graus, então cosseno de 90 aqui daria zero, né? Beleza? Então, o fluxo máximo vai ocorrer quando o ângulo entre o campo magnético e o vetor normal for 0 ou 180 graus, né? Aí isso aqui vai dar 1 ou menos 1, e aí então eu vou ter B vezes A, que seria o fluxo máximo. Fluxo mínimo a 90 graus, como aqui, fluxo máximo se os dois forem paralelos aqui, né? Então, qualquer outro ângulo vai ter uma quantidade de campo de fluxo magnético proporcional ao ângulo, ok? Então, beleza. Então, uma vez feito isso, a gente pode voltar para a ideia aqui. Bom, uma outra coisa que a gente tem que entender é que a força eletromotriz é uma tensão elétrica,
como eu disse aqui quando estava explicando esse desenho, né? Se aparecer uma corrente elétrica aqui, é porque tem uma tensão elétrica dado pela lei de Ohm, né? A primeira lei de Ohm, que é essa aqui. Então, o que a gente pode dizer? Que se epsilon é igual à variação do fluxo magnético sobre o tempo, então epsilon é R vezes I é igual a isso. Olha lá, ó. Só que isso aqui, essa área pode variar com o tempo, né? Esse fluxo pode variar com o tempo. Se isso acontece, veja bem, a área pode ser lado vezes lado. Então, sim, voltando para o problema. Então vamos para o problema agora. Olhando para cá. Ali era um círculo, agora aqui é um retângulo. Bom, o que nós vamos ter? Nós vamos ter que essa área, ela depende de quê? Ela depende do produto do lado vezes lado, né? Sendo que um dos lados aumenta com o tempo, né? O outro é fixo. Esse L aqui é um L fixo, mas esse L aqui é um L variável, ele depende do tempo, porque ele está dependendo da velocidade com que essas hastes vão andar, então isso aqui, esse ponto aqui vai andar no tempo. Esse aqui não. Então, quando eu pego L de T dividido por T, o que eu tenho? L é comprimento. Comprimento dividido por tempo é velocidade. Eu tenho um vetor velocidade aqui que aparece aqui, né? Então eu tenho BLV, o vetor velocidade, que aí a gente pode fazer a questão de uma velocidade relativa entre os dois, as duas forças, né? Aqueles problemas de simples de cinemática, né? O ângulo é de 90 graus. Perdão, o ângulo aqui não é de 90 graus. O ângulo aqui é de 0 graus. Olha, o ângulo aqui é de 0 graus. Um erro de digitação. Ó, apaga. O ângulo aqui é de 0 graus. Ó, 0 graus. Logo, cosseno de 0 é 1. Né? Então a gente vai ficar com. Levando em consideração que a velocidade relativa vai ser V2 menos V1, a velocidade vetorial, né? O que vai acontecer? Ao substituir isso lá na expressão, botando o R para baixo, nós temos que a corrente elétrica é BL V2 menos V1 sobre R. Certo? E definir a questão. Então, a resposta dessa questão é a letra A. Né? Se a gente olhar lá no nosso enunciado. Bom, e aí? O que você achou? A questão é fácil, né? Uma questão, mas é claro, fácil para quem passou por este conteúdo, né? Quem lembrou da lei da Faraday da eletromagnética, da indução eletromagnética, né? Isso aqui também se confunde muito com a lei de Lenz, que na verdade é uma complementação da lei de Faraday. Faraday observou isso e o Lenz, só para a gente ilustrar aqui, ele determinou, a lei de Lenz determina o sentido da corrente elétrica, né, que se opõe à variação do campo magnético induzido. Certo? Mas isso é um outro papo, uma outra história, um outro assunto para a gente poder dizer. Então, pessoal, é isso aí que nós temos, tá? Obrigado por ter assistido a este vídeo. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Né? Desculpa. Obrigado por ter assistido esse vídeo. E é aquilo. Peço que você, se você curtiu, se essas aulas estão te ajudando, você dê um like aqui, né? E se inscreva no canal e toque o sininho para que toda vez que eu colocar um, um vídeo novo, você seja capaz de poder assistir, né? E aprender mais com essas aulas. Falou? Te vejo na questão 27 da prova da SpaceX. 27 não, desculpa, 27 é essa, a 28. Falou? Um abraço.